Você é um profeta. Eu sei que isso soa estranho. Eu sei que você não anda com um cajado, não usa túnicas e provavelmente não acredita em bolas de cristal. Mas eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de misticismo barato. Eu estou falando de uma capacidade aterrorizante, biológica e quântica, que você possui e usa todos os dias, na maioria das vezes, contra si mesmo. Olhe para a sua vida agora. Eu quero que você faça uma autópsia fria da sua realidade. Olhe para os números na sua conta bancária. Olhe para a cadeira vazia ao seu lado no jantar. Olhe para a estagnação da sua carreira. Olhe para os problemas que se repetem na sua vida, ano após ano, como se fosse uma maldição de família que você não consegue quebrar. Você acha que isso é azar? Você acha que é a economia? Você acha que Deus, ou o universo, escolheu você para ser o alvo de uma piada cósmica? Não. Isso é uma encomenda. Tudo o que você está vivendo hoje, absolutamente tudo, foi solicitado. Foi desenhado. Foi arquitetado. Por quem? Por você. Você pediu isso em voz alta. Você pediu isso através da repetição. E a vida, que é uma máquina fria, exata e que não tem senso de humor para entender o seu sarcasmo, entregou exatamente o prato que você escolheu no menu. Hoje, neste vídeo, nós vamos desmontar a arma mais perigosa que um homem carrega. Uma arma que está carregada, destravada e apontada para a sua própria têmpora neste exato momento. Essa arma é a sua boca. A maioria dos seres humanos vive, sofre e morre sem entender o peso real das palavras. Você aprendeu que falar é apenas emitir som. Você aprendeu que reclamar é apenas desabafar. Você aprendeu que as palavras o vento leva. Que inocência! E que tragédia! Nós vamos mergulhar fundo na engenharia da criação. Vamos falar sobre o conceito real de abracadabra. Vamos falar sobre os ruídos que estão destruindo o seu sinal. E vamos te entregar o protocolo de comando. Se você tiver coragem de ouvir isso até o fim, você nunca mais vai abrir a boca da mesma forma. Prepare-se. O silêncio que virá depois deste vídeo vai ser ensurdecedor. Vamos começar pelo princípio. Existe uma palavra que foi ridicularizada pela cultura pop. Uma palavra que você associa a mágicos de festa infantil, tirando coelhos da cartola. Abracadabra. Você acha que é brincadeira? Mas os antigos não brincavam. A palavra abracadabra vem do aramaico antigo. Avra kedabra. Sabe o que isso significa literalmente? Não significa mágica. Significa eu crio enquanto falo. Preste atenção na profundidade disso. Eu crio enquanto falo. Não é eu descrevo o que vejo, é eu crio o que digo. A física moderna está começando a arranhar a superfície do que os antigos já sabiam. O som é vibração. A vibração é o que organiza a matéria. Se você colocar areia em uma placa de metal e fizer essa placa vibrar com som, a areia forma padrões geométricos perfeitos. O som organiza o caos. Quando você fala, você não está apenas comunicando uma ideia. Você está emitindo uma frequência que molda o ambiente ao seu redor. Você está assinando a sentença da realidade. O livro mais antigo e lido da humanidade, a Bíblia, começa com uma frase que deveria te dar arrepios na espinha. No princípio, era o verbo. Observe bem a mecânica. Não diz no princípio, era o pensamento. Não diz no princípio, era a intenção. Diz, no princípio, era o verbo, a palavra. Quando a força criadora fez a luz, ela não pensou haja luz. Ela disse, haja luz. A fala precede a matéria. A fala é o molde onde a realidade endurece. Agora, com essa informação em mãos, eu quero que você olhe para o que você tem dito nos últimos 10 anos. Qual é a trilha sonora da sua vida? Qual é o roteiro que você tem recitado todos os dias no espelho? A vida é dura.
Dinheiro é difícil de ganhar. Ninguém é confiável hoje em dia. Eu estou sempre cansado. Eu tenho o dedo podre para relacionamentos. Isso é bom demais para ser verdade. Algo vai dar errado. Você diz isso com naturalidade. Você diz isso no café com os amigos. Você diz isso na mesa de jantar. E quando alguém te questiona, você se defende dizendo: "Ah, mas eu só estou sendo realista. A minha vida é dura mesmo. Eu só estou constatando um fato." Não. Você não está sendo realista. Você está sendo o arquiteto da sua própria prisão. A sua vida não é dura por acaso. A sua vida é dura porque você não para de decretar, dia após dia, que ela é dura. É um ciclo vicioso. É a serpente que morde a própria cauda. Você fala que é difícil. O seu inconsciente escuta a ordem. Ele cria a dificuldade para te dar razão, porque a mente adora ter razão. Você vive a dificuldade. Você olha para a dificuldade e diz: "Viu? Eu sabia." E você fala de novo, com mais convicção. Você é um profeta do caos. Você acorda de manhã e amaldiçoa o seu próprio dia antes mesmo de sair da cama. Ai, que preguiça. Hoje vai ser um inferno. Pronto. O comando foi dado. O seu sistema nervoso recebe a ordem. O patrão quer um inferno. Vamos baixar a dopamina, aumentar o cortisol e deixá-lo irritado para atrair brigas. E o dia se torna um inferno. Você encontra um amigo e diz: "Está tudo parado. O mercado morreu. Ninguém tem dinheiro." Pronto. O comando foi dado aos seus olhos. Fiquem cegos para as oportunidades. Mostrem a ele apenas a escassez. E você passa o dia tropeçando em oportunidades de ouro sem ver. Porque você programou a sua lente para ver apenas o barro. Você entende a gravidade disso? A sua mente subconsciente não é um juiz moral. Ela não analisa se o que você diz é bom ou ruim para a sua felicidade. Ela é um servo leal, mas é um servo cego e literal. Se o rei, que é você, diz: "Eu sou um fracasso", o servo não diz: "Não fale assim, majestade. O Senhor é incrível." O servo diz: "Como o Senhor desejar. Vamos providenciar mais fracasso, imediatamente. Vamos sabotar aquela reunião. Vamos fazer ele esquecer a carteira." A Escritura diz: "A vida e a morte estão no poder da língua." Isso não é metáfora poética. Isso é lei natural. Você está assassinando o seu futuro com a sua própria boca. Mas não é apenas o que você fala sobre si mesmo. A comunicação é um campo magnético complexo. E a maioria das pessoas vive no que chamamos de curto-circuito vibracional. Estudos da Universidade da Califórnia mostram que apenas 7% da comunicação é verbal. 33% é o tom de voz. 55% é a linguagem corporal e a vibração. Isso significa que você pode estar mentindo com a boca, mas gritando a verdade com a alma. E o universo ouve a alma. Existem 3 níveis de comunicação onde você está gerando ruído e destruindo a sua prosperidade. Vamos analisar cada um deles. Se você falhar em um, o sistema trava. O primeiro nível é a comunicação interpessoal, o veneno da fofoca. Este é o erro mais comum dos pobres de espírito. Toda vez que você fala mal de alguém que tem sucesso, você está cometendo suicídio financeiro. Observe a conversa média. É cheia de julgamento. Olha aquele cara com aquele carro, deve ser herdeiro. Olha aquela mulher, deve ter feito algo errado para subir tão rápido. Quando você diz isso, o seu ego se sente bem por um segundo. Você se sente moralmente superior. Mas o seu inconsciente entende a seguinte mensagem: ter sucesso é suspeito. Ter dinheiro é sujo. Pessoas prósperas são más. Como o seu inconsciente tem a função principal de proteger a sua identidade, ele toma uma decisão executiva. Eu nunca vou permitir que você tenha sucesso. Porque se você tiver sucesso,
você se tornará aquilo que você odeia. A inveja verbalizada é o cadeado da pobreza. Você nunca será aquilo que você critica. É impossível. Enquanto você não aprender a abençoar a riqueza alheia, a sua própria riqueza ficará bloqueada na alfândega da sua mente. O segundo nível é a comunicação intrapessoal, o carrasco interno. Esta é a conversa mais importante da sua vida, porque ela acontece 24 horas por dia. É a voz na sua cabeça. Aquele narrador chato que comenta tudo o que você faz. Você não consegue. Quem você pensa que é? Você vai passar vergonha. Isso não é para gente como nós. Você aceita essa voz como se fosse a verdade absoluta. Você conversa com ela. Você toma café com o seu inimigo. Você deixa esse inquilino morar na sua cabeça sem pagar aluguel e ainda destruir a mobília. Isso cria um ruído ensurdecedor. Como você quer ouvir a intuição? Como você quer ouvir a oportunidade batendo na porta, se tem um rádio ligado no volume máximo gritando que você é um lixo? Você precisa aprender a mandar essa voz calar a boca. Literalmente. Não debata com o carrasco. Demita-o. O terceiro nível é a comunicação com o campo. A oração do desespero. Aqui é onde a maioria dos espiritualizados cai. Você pede. Você reza. Você faz afirmações. Deus, por favor, me dê dinheiro. Universo, eu quero um amor. Mas preste atenção na frequência que sai da sua garganta. Preste atenção na microexpressão do seu rosto. É uma vibração de gratidão? Ou é uma vibração de desespero? Eu preciso desesperadamente. Quem precisa, não tem. Quem implora, está na escassez. O universo é um espelho gigantesco. Se você coloca falta na frente do espelho, o espelho reflete falta. O universo não responde à sua necessidade. Ele não tem pena de você. Ele responde à sua ressonância. Se você vibra na angústia de não ter, você atrai mais motivos para ficar angustiado. O abismo chama o abismo. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Então, temos um cenário caótico. Você fala mal dos outros, criando um bloqueio moral. Você fala mal de si mesmo, criando um bloqueio de identidade. E você pede com desespero, criando um bloqueio vibracional. Você é uma máquina de ruído. Você é um rádio quebrado que não sintoniza a estação da prosperidade. Como consertamos isso? Como paramos de ser profetas da nossa própria desgraça e começamos a ser arquitetos da realidade? Eu vou te passar agora o protocolo de comando. São 3 chaves. Elas parecem simples, mas aplicá-las exige um autocontrole que separa as crianças dos adultos. Chave número 1. O alinhamento prévio. A maioria das pessoas vive a vida no improviso. Você entra numa reunião importante e vê no que dá. Você vai para um encontro e espera que seja bom. Isso é jogar dados com o destino. O acaso sempre tende ao caos. O arquiteto faz diferente. Antes de entrar em qualquer situação, seja uma venda, uma conversa difícil ou um treino, você para por 10 segundos. E você faz o alinhamento. Você fecha os olhos, ou não, e fala o resultado. Pode ser mentalmente, mas as palavras têm que ser formadas. Eu vou entrar lá, eu vou estar calmo, confiante, e nós vamos fechar esse negócio. Eu vou ter um encontro leve e divertido. Você está escrevendo o roteiro antes de entrar no palco. Você está enviando a onda de probabilidade na frente do seu corpo físico. Quando você chegar lá, o ambiente já estará preparado para você. Isso é o que os atletas de elite fazem. Isso é o que os grandes negociadores fazem. Pare de viver no improviso. Comece a viver no decreto. Chave número 2. A inversão da identidade. As 2 palavras mais poderosas que existem em qualquer língua são eu sou. O que você coloca depois delas vira a sua identidade e o seu destino.
é o comando raiz do seu sistema operacional. Nunca mais, nem de brincadeira, diga: eu sou burro, eu sou desastrado, eu sou pobre, eu sou doente. O seu subconsciente não entende piada. Ele anota tudo como um comando. Se você diz: eu sou esquecido, ele vai degradar a sua memória para confirmar a sua ordem. Você precisa vigiar os eu sou como um cão de guarda. Troque por eu estou aprendendo. Eu estou em fase de construção. Eu sou capaz de resolver isso. Não é mentir para si mesmo. É direcionar a sua evolução. Você se torna aquilo que você diz que é. Chave número 3. O jejum de veneno. Este é o teste final. Se você quiser ver a sua vida mudar da água para o vinho, faça isso. Pelos próximos 7 dias, você está proibido de reclamar. Proibido. De qualquer coisa. Do tempo, do trânsito, da dor de cabeça, do governo, da conta, da comida fria. Se você abrir a boca para reclamar, pare no meio da frase. Engula as palavras. Morda a língua se for preciso. Entenda. A reclamação é o lixo da alma. Quando você reclama, você está afirmando que é uma vítima da circunstância. E vítimas não vencem. Se não tem nada que edifique para dizer, mantenha a boca fechada. O silêncio é ouro. Você vai perceber algo assustador. Nos primeiros dias, você vai ficar mudo. Você vai descobrir que 90% das suas conversas eram baseadas em reclamar de algo. Isso vai te mostrar o tamanho do vício em negatividade que você carrega. Mas, lá pelo 4º ou 5º dia, a mágica acontece. Como você parou de focar no problema, o seu cérebro começa a buscar a solução. A energia que você gastava choramingando agora sobra para construir. As pessoas começam a gostar mais de ficar perto de você. As oportunidades começam a aparecer, porque você parou de repeli-las com a sua nuvem negra. Olhe, eu sei que o que eu falei aqui parece simples. Ah, é só cuidar do que fala? Não se engane. É a coisa mais difícil que você vai fazer. Dominar a língua é mais difícil do que dominar uma cidade. Porque a língua é rápida. A língua é emocional. A língua é condicionada. Mas a sua voz é um comando. Imagine que você é um general no topo de uma colina, dando ordens para um exército cego lá embaixo. Esse exército é a sua vida. Se você grita, estamos perdidos, é muito difícil. O exército entra em pânico, joga as armas no chão e perde a guerra. Se você grita avante, a vitória é nossa. O exército tira forças de onde não tem e conquista o impossível. Você é o general. Pare de agir como o soldado ferido que chora no canto. Assuma o posto. Pare de culpar o mundo. O mundo é apenas um espelho gigante e perfeito. Se a sua imagem no espelho está feia, não adianta quebrar o vidro. O vidro não tem culpa. Mude a sua postura. Mude a sua cara. Mude o que sai da sua boca. Você quer saber o segredo dos grandes homens da história? Dos profetas? Dos imperadores? Eles não falavam à toa. A palavra deles tinha peso de lei. Eles não desperdiçavam energia com fofoca. Eles não perdiam tempo reclamando da chuva. Eles mandavam construir abrigos. Eles decretavam. Quando eles falavam, vai acontecer. O mundo tremia e obedecia, porque eles alinharam o pensamento, a emoção e a fala em uma única flecha de intenção pura. Você tem esse poder. Ele não é reservado para escolhidos. Ele está instalado na sua garganta agora mesmo. É biológico. Mas primeiro, você precisa limpar a sujeira. Faça o teste. Pare de profetizar a sua queda. Comece a profetizar a sua ascensão. Não como um iludido que nega a realidade, mas como um arquiteto que desenha a nova realidade por cima da velha. Se você entendeu o peso disso, se você sentiu que essa é a chave que estava faltando para abrir a porta de ferro, se você vai fechar a boca para a reclamação e abrir a boca para a criação, eu quero ver o seu primeiro decreto oficial.
Deixe nos comentários a frase que ativa o código. Não escreva, eu vou tentar. Tentar é falhar com honra. Escreva, a minha palavra é lei. Assuma o controle da sua língua, e você assumirá o controle do seu destino. A profecia começou. O que você vai dizer agora?